Graça e paz, irmãos. Chega o momento da palavra de Deus, da mensagem. Embora a gente, durante todo o culto, escutamos testemunhos, maravilhas, louvores, Deus falando no nosso coração, ministrações. Mas agora vem aquele momento, é o momento onde a gente abre a Bíblia e expõe aquilo que Deus falou no nosso coração. Existe um princípio hermenêutico. A gente, quando estuda essa área, na área de homilia, e diz que a gente não deve evitar um texto por ele ser conhecido. É a palavra de Deus que se renova a cada vez, cada manhã, a cada dia. Esse texto eu acredito que seja bem conhecido da igreja. Mas Deus falou no meu coração, um tema de uma mensagem que, para a gente refletir um pouco, o tema da mensagem dessa noite: quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Essa mensagem a gente pode extrair dos 3 evangelhos. Embora as cartas paulinas também, Paulo menciona o significado da salvação. Estava pensando na escola bíblica dominical de hoje, onde a gente falou da tão grande salvação. E a gente estudou um pouco sobre a situação do homem, sobre o pecado e sobre redenção. Como foi rico um momento hoje pela manhã, onde foi aqui uma escola bíblica dominical geral, com os pastores e os professores, alunos. E a gente estudou sobre a natureza do homem, o homem pecador. A gente viu também a salvação, que é pela graça do Senhor Jesus Cristo, o plano de redenção. E nesta noite, a gente vai ler o texto. Eu tenho a opção de 3 evangelhos para ler essa mesma história, do mesmo jeito, com algumas variáveis, mas no mesmo sentido. Tem no evangelho de Mateus, tem no evangelho de Marcos e tem no evangelho de Lucas. Mateus, Marcos e Lucas nos fornecem esse material da mensagem de hoje, que fala sobre o jovem rico. Jovem rico. Eu vou ler em Marcos capítulo número 10, Marcos 10, a partir do verso 17. Marcos 10, a partir do verso 17, vamos ler. Eu gosto muito da interpretação de Marcos, porque fala que esse jovem, além de ser um jovem príncipe de destaque, ele era muito religioso. E vocês vão ver através do comportamento dele, e aqui nós temos uma mensagem de Deus para os nossos corações. Em reverência à palavra de Deus, vamos estar de pé nesse momento? Por favor. Haverá momento que eu vou pedir que os irmãos leiam. Fiquem em pé, reverente à palavra do Senhor. A gente pode ser reverente sentado, mas eu gostaria que a gente ficasse de pé. Quem puder ficar de pé, fique. Vamos ler o texto. Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 17, o jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? 18, a igreja. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele mesmo respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Vamos mais uma vez ler esse texto novamente? Então ele respondeu: e Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. A igreja? Ele era dono de muitas propriedade, muito rico. Não era de poucas, muitas propriedades. Vamos continuar. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. A igreja.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 26. Segura aí, esse verso 26. Os discípulos ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Essa pergunta dos discípulos está registrada nos 3 evangelhos e é o tema da mensagem de hoje. Quem pode ser salvo? Alguém pode repetir comigo? Quem pode ser salvo? Mais uma vez. Versículo 27 responde, diz Jesus. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pai querido, tudo é possível que crê, ó Pai. Tua palavra diz. Obrigado a Deus porque Tu és o Deus do impossível, Pai. É uma noite, ó Pai, onde a Tua palavra está sendo apresentada, ó Pai. E um jovem com tanta qualidade, mancebo de qualidade, jovem de destaque, um homem que destaca, um homem rico, um homem piedoso e até muito religioso. E aprendemos, ó Deus, nesta palavra, Deus, tantas mensagens no nosso coração, aprendemos que a religião não pode salvar ninguém. Aprendemos que ser membro de uma sinagoga ou de uma igreja e praticar até boas obras também não pode salvar ninguém. Aprendemos que oração na sinagoga, dentro da igreja, oração não salva ninguém. Aprendemos, ó Deus, que a oração é impossível para o homem, porque a Tua palavra diz, é pela graça que sois salvo, mediante a fé. Isto não vem do homem, não vem de vós. A salvação é um dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Meu Deus, que mensagem, ó Pai, que tão oportuna para os dias de hoje, onde temos tantos pensamentos, ó Pai. Aí na sociedade, alguém querendo dar 1 quilo de feijão ou de arroz, tudo isso necessário e as pessoas precisam, mas isso não garante nem pode trazer salvação. As boas obras, ó Pai, elas são para os salvos, mas não para salvar. Nós precisamos, ó Deus, ajudar aqueles que têm necessidade. Ó Deus amado, nos ajuda a compreender o que o Teu Espírito Santo quer falar conosco nesta noite, ó Pai. Através desta palavra tão conhecida, mas o Senhor tem algo especial. A Tua palavra diz que o Senhor olhou para aquele jovem e o amou. Eu creio que o Senhor está olhando para cada um aqui nesta noite e está amando. Foi Deus que nos trouxe aqui nesta noite. Foi o Espírito Santo. Deus nos ama. Ele amou de tal maneira que entregou o seu Filho. Obrigado, ó Pai, pelo Teu grande amor. Obrigado porque essa conversa não foi uma conversa de reprovação, mas tem um caráter de ensino. Ensinar aquele jovem que a salvação é eterna e é impossível para o homem, mas não é impossível para Ti, ó Senhor. Ó Deus, fala conosco e faz um milagre da salvação nesta noite, ó Pai. Porque a salvação é um milagre, é o maior milagre que tem, mais do que qualquer cura física, é a cura espiritual, Pai. Então nos ajuda a compreender. Fala conosco, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Pode sentar. É nessa passagem também que Jesus vai falar sobre o perigo das riquezas. Não do dinheiro, mas o amor ao dinheiro, às riquezas. Observando que no versículo de número 17, Jesus, ele na sua caminhada encontrou com muitas pessoas. Encontrou com pessoas pobres, mendigando, que gritavam por ele. Ele encontrava também com pessoas ricas, curiosas, que tinham riqueza ilicitamente e procurava falar com Jesus. Pessoas que eram até odiadas pelos seus patrícios contemporâneos. Você lembra de Zaqueu, né? Muito cheio de dinheiro, com bom emprego, bons relacionamentos com com Roma, não é? Com toda aquela classe política, e ele era um líder tributário, e ele ganhava muito dinheiro, ainda extorquia. E ele também foi procurar Jesus, de uma forma estranha. Ele subiu em cima de uma árvore.
E Jesus atendia todo tipo de pessoas que queriam falar com ele. Uma curiosidade bíblica, você pode também pensar e refletir nessa noite. Nunca Jesus deixou de atender ninguém. Sempre ele ouvia, sempre ele escutava. Era criança, ele abraçava as crianças. Os discípulos queriam que ele descansasse um pouco. Ele deixa vir as minhas criancinhas. Não impeçais, porque delas é o reino dos céus. Jesus Cristo atendia o mendigo que gritava na beira do caminho. O cego, o aleijado, o coxo. Ele atendia a todos. Às vezes, na casa do discípulo, multidão ficava ali. No livro de Marcos, é muito rico esse texto. E Jesus atendia a todos. Falava, era exaustivo o expediente dele. Ele chegava cá cansado. Dormia no barco quando atravessava, de tanto atendimento. Ouvia sobre sofrimentos. Expulsava demônios e conversava com as pessoas. Mas aqui o texto de hoje fala de alguém muito diferente. Eu estava lendo esse texto em Lucas 18, depois a gente volta para Marcos, e fala sobre o jovem rico, é o mesmo tema. E Lucas diz aqui, no verso 18, certo homem de destaque, olha aí, de posição, mas certo homem de destaque, diz assim o texto, perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem fez uma boa pergunta a Jesus Cristo. Jesus Cristo vinha falando do reino dos céus. E ele era um homem que tinha um temor. E ele queria conversar com Jesus Cristo. E não é o primeiro homem que tem uma formação, que tem uma educação. Porque eu estava vendo aqui em Lucas um comentário também. Achei interessante que esse homem, provavelmente, né? A texto fala que ele era um líder. Ele era um jovem rico, o relato desse encontro com Jesus. Rico, importante. E é um homem de destaque, Lucas dá essa informação. A gente vai ver em outros textos. Provavelmente um chefe da sinagoga, está lá em Lucas também. Um homem que realmente era membro do Sinédrio. Uma pessoa realmente com muita importância. E ele foi procurar Jesus. Mas não esqueçam que Nicodemos também era um homem versado, teologia, era mestre em Israel. E tinha curiosidade também de falar, de saber quem era Jesus. Filósofos, homens de várias classes, mulheres. Jesus Cristo procurava também, seja a mulher samaritana e tantas outras. Né? Jesus Cristo, ele tinha essa missão. E aqui esse texto fala que esse homem corre. Não sei se vocês já observaram num livro, no Evangelho de Marcos, onde a gente está lendo, no versículo de número 17. Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro. Está assim? Correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se. Ele correu ao encontro de Jesus e ajoelhou-se e fez a pergunta. E diante dele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um jovem de destaque, um príncipe, uma pessoa que tinha uma cultura, né? E tinha também os valores, as propriedades, e era piedoso. Certamente ele esmolava também, ele ajudava, ele conhecia o mandamento, tudo que já circulava na época da palavra de Deus, ele tinha acesso. E eu estava observando esse texto porque ainda hoje a gente tem tantas pessoas religiosas. E preste atenção, você pode passar o dia todinho marchando por Camaragibe, levando uma cruz, mas isso não salva. Só quem salva é Jesus Cristo. A gente vive ainda num mundo que as pessoas ainda estão da mesma forma, extremamente religiosas. Achando que através das obras, através de, sei lá, subir um morro, uma ladeira e fazer sacrifício, pode chamar a atenção dos deuses. No tempo de Elias, o profeta Elias teve uma experiência, mataram os profetas e Elias ali foi desafiando o Deus de Baal, o Baal, os profetas de Baal. E eles se autoflagelavam, sangravam, Baal, Baal, Baal. E ele chama mais, talvez ele esteja ocupado, ele é Deus. Até ironizava. E Elias mostrou quem é o verdadeiro Deus de Israel. Existe um Deus verdadeiro, irmão. Esse Deus verdadeiro, nós precisamos entender que nós não merecemos, mas Ele nos ama. Me ama, Ele me ama. Deus ama você. E Ele prova esse amor para conosco, pelo fato dele ter enviado Cristo Jesus, sendo nós ainda pecadores. Lá na primeira carta de João 4,19, diz assim, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. A ideia do amor parte de Deus. E aqui, pensando nesse homem tão ilustre,
nesse homem de destaque, um homem que corre ao encontro de Cristo, um homem que se ajoelha diante de Jesus, um homem que faz pergunta importante, não perguntou nada para o negócio dele, para aumentar a sua riqueza, ele só perguntou sobre a vida eterna, porque na terra ele estava totalmente organizado. A Bíblia fala de um homem também que as posses dele cresceram e ele também não considerava Deus. Que farei com tanta coisa? E ele disse que faria maiores celeiros e não perguntava por Deus. Esse aqui perguntou por Deus e aquele homem não perguntava. E ele ouviu uma voz assim, louco, esta noite te pedirão tua alma e o que tu tens preparado para quem será? Assim aquelas pessoas são ricas nesse mundo, mas não são ricas para com Deus. Busca enriquecer, faz de tudo para enriquecer, mas não busca a Deus, a principal riqueza da gente. Então aqui, ele faz uma pergunta mais importante da vida. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Está no verso 17 do capítulo 10 de Marcos. Outra curiosidade que eu chamo um destaque para os irmãos, que ele era jovem. Não era alguém já velho que tinha vivido muito, porque tem pessoas que dizem assim, eu vou servir a Deus quando eu ficar bem velhinho. Talvez alguém já disse isso aqui. Eu vou aceitar Jesus um dia, mas deixa eu aproveitar minha juventude. Deixa eu ficar velhinho que eu vou aceitar Cristo. E isso, meu irmão, muitas vezes é uma armadilha do diabo. Na verdade, essa pessoa não quer aceitar Jesus em tempo nenhum. E quando ficar velho, vai dizer, isso é coisa de jovem. Eu já estou velho, eu tenho que ficar descansando. Sempre haverá uma desculpa, tem uma ilustração sobre isso, mas eu queria ir adiante do texto, relatando sobre esse jovem, era rico, tinha tudo, tinha uma religião, tinha uma sinagoga, tinha tudo. Ele precisava mais de nada, mas ele dizia, eu quero saber a respeito da vida eterna. E ele foi em busca de Cristo. Era um rico, talvez um governante, tinha posição, tinha dinheiro, tinha moral, tinha prestígio. Esse homem tinha tudo. E aqui, meus irmãos, aparentemente, ele não precisava de nada. Você percebe que foram pessoas como o centurião, que era bem também de uma boa posição, tomava conta de uma centúria. Ele foi perguntar a Jesus Cristo pelo um servo dele, para Jesus curar. Esse aqui não tinha ninguém doente na família, parece que não. Estava tudo certo, o dinheiro que ele tinha resolvia tudo na mente dele. Há muitas pessoas que ainda hoje acham que o dinheiro resolve tudo. E ele pensava talvez assim. No versículo de número 20, esse homem, ele disse a Deus que observava tudo quando Jesus fez a pergunta. Mas antes dessa pergunta, tem algo também que eu considero importante nessa abertura. Aparentemente, vou usar essa expressão, esse jovem tinha tudo, mas no seu coração ele tinha um vazio na alma. Algo faltava, tanto é que Jesus vai dizer, ele falta-te uma coisa. E o que parecia um encontro promissor, acredita, irmão, terminou saindo um encontro não de sucesso, porque aquele jovem saiu triste da presença de Jesus Cristo, a gente vai ver no texto. Jesus declarando como é difícil entrarem no céu, no reino de Deus, quem ama a riqueza. Aí ele faz uma pergunta, os discípulos ficaram um pouco atormentados, porque os discípulos ficaram espantados. Vocês já pensaram sobre isso? É porque aquele jovem tinha o perfil de qualquer membro de igreja. Talvez um membro de igreja não tivesse tanta firmeza, tanta dedicação como aquele jovem. Observava o mandamento, conhecia a palavra, não faltava culto. Tem alguns que dizem que é crente que não tem esse perfil. O discípulo, quando viu todo, o perfil desse jovem, o seu currículo, ficaram espantados e ficaram confusos. Então, lá na frente, a gente vai entender, e a Bíblia registra, a resposta de Jesus ecoa até nós ainda hoje. Para os homens é possível, que posso fazer para ser salvo? Para os homens é impossível, mas não para Deus. Então eu queria pensar pelo menos 5 pontos aqui que vai tratar dessa mensagem e que vai chegar nessa pergunta e a resposta de Cristo conforme a sua santa palavra. E aqui, meus irmãos, primeiro lugar, e você vai entender, o texto vai falar, ninguém é salvo por sua própria bondade. Pode repetir comigo? Ninguém é salvo por sua própria bondade. A suprema bondade é Deus. Hein, bom mestre? E outra coisa, bondade é um fruto do Espírito. Que aquele jovem não tinha o Espírito. Ele tinha uma religião. Interessante isso aqui, porque o jovem rico se aproxima confiante em sua justiça. A justiça própria. Ele chama Jesus de bom mestre, mas Jesus
dá uma nova direção. Ninguém é bom, jovem, senão um que é Deus. Está no verso 18 de Marcos. Foi Jesus que respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. E aqui, meus irmãos, Jesus trava esse diálogo com esse jovem religioso. Por que você me chama de bom? Se você chama alguém de bom, num sentido moral absoluto, precisa reconhecer que só Deus é bom. Todo bom tem falha. Deus não tem falha. Bom somente um, que é Deus. De alguma forma, eu e você, nós falhamos. Deus não falha. Por mais que a gente coloque uma banca de religioso, que é o maior, não é maior. Aqui ninguém é maior. Todos nós somos pecadores, carentes de Deus, e precisamos da sua graça. Aprendemos isso no debate hoje na escola bíblica dominical. Então aqui, meus irmãos, ninguém pode ser salvo com a sua própria bondade, todo certinho, nada disso. E aqui, ao listar os mandamentos, no verso 19, está aqui na palavra, verso 19... Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aqui Jesus, quando cita, esse versículo, ele fez: eu observo isso. E se for observar, às vezes as pessoas que dizem, vivem dentro da igreja, não honra pai nem mãe. Tem jovens que vêm para a igreja, canta, participa, vem para a igreja, mas não obedece nem pai nem mãe. Esse jovem aqui diz: eu obedeço a meu pai e minha mãe. E aí? Ele tem um testemunho muito forte. Infelizmente, temos uma geração que não respeita a mãe e não respeita o pai. Tomara que algum jovem aqui aprenda isso. É o primeiro mandamento como promessa: honrar o pai e honrar a mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Eu posso ver um amém, irmãos? E esse jovem disse: eu honro meu pai e minha mãe. Eu observo isso. Então os discípulos ficaram impressionados com aquela conversa. Eu tenho observado desde a minha juventude. Ele acreditava que sua obediência externa o qualificava para o céu. Ele se achava um cidadão do céu porque ele era obediente à mãe. Eu já evangelizei pessoas. Na minha repartição, trabalhei durante 35 anos na prefeitura da cidade do Recife. Eu evangelizava. Encontrei algumas pessoas e disse: olha, pastor, evangeliza outra pessoa. Se tiver um céu, ele nem tinha certeza que tem céu, mas se tiver um céu, eu vou para lá. Eu sou legal com minha mulher. A minha mãe é doidinha por mim. As minhas filhas gostam de mim, eu dou sorvete, vou toda tarde e tal. Eu dou lanche, eu dou dinheiro. Eu sou um bom pai. Eu sou um bom esposo. Minha esposa só vive falando, se gabando de mim. E a minha mãe, eu sou o preferido. Então vou para o céu. Mas não é essa bondade que a Bíblia está falando. Não precisaria Jesus Cristo vir para a cruz do Calvário morrer, se isso resolvesse, se as boas obras resolvessem. A gente vai ver Paulo falando isso. Tudo isso eu faço. Ele acreditava que através das obras ele podia alcançar o céu. Porém a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. A bondade humana é relativa e manchada pelo pecado. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo, através de seu sangue carmesim da cruz do Calvário, pode nos libertar e nos libertar de todo o pecado. Quem pode ser salvo? É a pergunta da mensagem desta noite. Não é o que confia na sua própria retidão. Porque o homem, o mais firme que ele esteja, Salmo 39, é pura. O homem é falho. Você tem coragem de dizer assim: eu sou falho? Pensando, não sou pastor, sou também, mas você é falho. Nós somos falhos. Ou não é verdade? Você tem dificuldade de dizer isso? Nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, em primeiro lugar, ninguém é salvo por sua própria bondade. E está claro isso aqui no texto. Então Jesus respondeu. Então o homem respondeu a Jesus jovem, no versículo 20: mestre, olha que tratamento. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E agora, meus irmãos, eu quero o versículo 21 e vocês fiquem em oração à igreja. O coração precisa ser provado. Jesus agora prova aquele jovem. Verso 21. E Jesus, olhando para ele com amor, gosto dessa observação de Marcos. Olhando com amor, disse: só uma coisa te falta a você. Vá, venda tudo que você tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Isso acabou com aquele jovem, a conversa acabou ali.
o coração precisa ser provado. Existem muitos ídolos, e Jesus Cristo tocou no coração daquele jovem que ele adorava o dinheiro, muita idolatria. Em Marcos tem esse registro, uma frase comovente, Jesus olhando o amor. No verso 21, a parte A, fala sobre isso. Não era rejeição, era amor, agora um amor cirúrgico. Jesus queria tratar daquele jovem, queria conversar com ele, amor, ensinar ele a palavra. Jesus aponta para um ponto cego dele, ponto cego, ele não conseguia ver. Que apesar de toda a sua bondade, das esmolas, de tudo, ele não amava a Deus. Ele tinha um Deus já, ele tinha um Deus, o Deus dele era o dinheiro. Vende tudo o que tem, foi mesmo que numa facada acabou a conversa ali. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Essa palavra é mais difícil, venha e segue-me. Por que essa exigência? Porque Jesus não veio apenas para dar algo a nós, ele veio para nos ganhar por completo. Deus não quer o segundo lugar, Deus quer o primeiro lugar do teu coração. Deus, ele quer, a palavra se buscar Deus em primeiro lugar, as outras coisas, o seu reino vão ser acrescentadas. Coloca aí para a igreja ler, Mateus 6,33, não é? Quando Jesus Cristo ensinou isso, o que é que está escrito? Mateus capítulo 6,33, vamos lá? Buscai, pois... O jovem tinha um Deus, você percebe isso no texto? Ele tinha o seu Deus, o dinheiro e a segurança que ele proporcionava àquele jovem. O meu dinheiro que eu tenho no banco ali guardadinho, qualquer coisa, eu não preciso de nada, aquele jovem pensava. Jesus o amou suficiente para tirar o ídolo dele, o amor. Porque às vezes a gente tem um ídolo, às vezes é alguém, às vezes é um time de futebol que você se emociona muito mais, grita muito mais, comemora muito mais do que quando uma alma se converte. Talvez você se dedique muito mais, sabe talvez o nome de todos os jogadores, mas ainda não sabe o nome dos apóstolos. Não decorou. E aqui tem uma coisa interessante. Jesus tocou ali naquele ídolo para tirar dele. O convite ao discipulado é um convite para abandonar tudo o que compete com Cristo. Nada e ninguém pode ser maior do que Cristo. Nem a tua esposa, nem teu esposo, nem tua filha, nem teu filho, nem teu neto. Nada e ninguém pode tomar o lugar de Jesus na nossa vida. Jesus ensinou essa verdade. O convite ao discipulado é renúncia total. Abandonar tudo aquilo que pode querer dividir o teu coração. O trono é de Jesus Cristo. Quem pode ser salvo então? A pergunta da mensagem é essa. Aquele que está disposto a entregar o ídolo mais precioso, abandonar. Queria que você começasse a orar. O que é que chama mais sua atenção? O que é que dá mais prazer a você do que estar na casa de Deus? Presta atenção que nós vamos para o terceiro ponto, que eu acho também muito importante. O dinheiro pode ser uma barreira espiritual. Pode repetir comigo esse tópico? O dinheiro pode ser uma barreira espiritual. Veja o verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se o quê? Triste, porque era dono de muitas propriedades. E agora parece que vem outro tema, mas é dentro das circunstâncias, dentro do contexto. Verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino dos céus, no reino de Deus. E é justamente isso que esse texto fala. Aquele jovem preferiu a riqueza do que Jesus. Interessante que tem um pessoal do YouTube aí que fica na rua pesquisando. Você quer 5 mil agora ou quer Jesus? Me dá os 5 mil. Quem já viu isso aí? Já viu? As pessoas preferem o dinheiro. Irmãos, é uma pergunta muito forte isso. Tem um comprometimento para a vida eterna. Você está dizendo, eu não quero Cristo, eu não quero salvação. Então aqui é o Deus desse século. E eu fiquei pensando aqui, uma barreira. E aqui é mais fácil, Jesus diz, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 24b e o versículo 25. A hipérbole é chocante. Um camelo, o maior animal da Palestina, passar por um buraco de uma agulha é impossível.
O problema não é o dinheiro em si, mas a confiança nele. As riquezas criam a ilusão de autossuficiência e nos distrai da nossa total dependência de Deus. Diga para seu irmão, você depende de Deus totalmente. Eu dependo de Deus, nós dependemos do Senhor. Quem garante a nossa vitória não é a casa, nem um carro, nem nada. Se tiver qualquer coisa eu vendo e não é nada disso não. Pode vender tudo. Só quem dá a saúde é Jesus, Ele é a saúde das nações. Ele é o dono do ouro, o dono da prata, Ele é dono de todas as coisas. Tudo que nós temos aqui é emprestado. O irmão acabou de dizer, a farmácia não é minha não, é emprestado. Vocês ouviram? Tudo é emprestado, nós somos mordomos, tudo é de Deus. Vamos descobrir isso mais tarde ou mais cedo, é bom que você descubra logo. Então, quem pode ser salvo? As riquezas criam essa ilusão dessa autossuficiência e nos traz uma distração, mas nós dependemos totalmente de Deus. Quem pode ser salvo? Não os que confiam nas riquezas, mas aqueles que confiam no Senhor. Quem lembra do Salmo de número 125, verso 1, o que é que diz? Os que confiam são como o monte, que não, mas... Coloca aí Salmo 125, varão. 125, 1. Salmo 125, presta atenção que a gente está fazendo essa, ok? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Veja o verso 2. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Diga mesmo, Deus está ao nosso redor. É uma música, um clássico, né? Eu não tenho essa voz para cantar, mas não sei se é Feliciano Amaral. Ao meu redor... Deus sempre está ao meu redor, para me guiar com seu amor tão puro e bom. Deus está sempre ao meu redor, para me salvar. Pode acreditar que o trocado que está no teu bolso, ou o Pix, não te salva. Quem salva é Jesus. E aquele jovem era enganado, que achava que tudo era o seu dinheiro. A minha casa está um brinco, você pode deixar ela do jeito que quiser. Não se compara com a mansão de ouro que um dia a gente vai morar, lá na presença do Senhor. Tudo aqui nesse mundo passa, irmãos. Tudo passa. A ditosa cidade, eita, ó, deve ser, eita, ô glória. Quem sabe, se eu pudesse ir para lá agora, né? Mas olha, irmão, tudo de Deus é melhor. Tudo de Deus é melhor. O que Deus tem para a gente é muito melhor. E aquele jovem, com aquela pompa e tal, um jovem de destaque, ele precisava aprender essa verdade. Mas quando ele foi confrontado, ele saiu triste da presença de Jesus, que ele não quer. Tem gente que não quer saber a verdade. Conhecereis a verdade o libertará. Eu fico muito preocupado com pessoas assim, ah pastor, eu já conheço a verdade, mas não quero aceitar Jesus. Não, você não conhece a verdade. Se você conhecesse a verdade, você teria aceitado Jesus há muito tempo. A verdade é Jesus. Eu não estou dizendo que a verdade é religião. Não é sinagoga, senão esse jovem era salvo. A verdade é Jesus que liberta. Somente Ele. Essa IBT, 28 anos, nunca salvou ninguém essa igreja. Jesus salva todo dia. Essa igreja não garante ninguém para o céu. Jesus garante. Foi Jesus que abriu o caminho do céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Canta comigo. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Oh meu Deus, que coisa linda a letra, né? Os caminhos desse mundo são ilusão, irmãos. Há caminhos que para o homem parece ser bom. Esse jovem achava que era bom aquele caminho, mas no final, caminho de morte. Então o dinheiro é uma barreira. Quem salva, quem pode ser salvo? Não os que confiam nas riquezas, mas os que confiam no Senhor. Ainda, no outro tópico eu achei interessante, outro tópico importantíssimo. A salvação é impossível para o homem, mas não para Deus. Está no texto, eu quero ser direto ao ponto. Veja o verso 26, por favor. Verso 10, 26 de Marcos. Na conversa, os discípulos ficaram admirados, dizendo entre si,
Sendo assim, quem é que pode ser salvo? A igreja pode ler com força o verso 27, por favor. Tem gente que se engana, eu já vi tanto crente falando coisa que talvez seu entendimento ainda. Por exemplo, olha, crendo no Senhor Jesus vai ser salvo, tu e tua casa. Esse texto tem. Eu já sou crente, então toda a minha casa vai ser. É o que a Bíblia diz, não é bem assim. Na medida que tua casa for crendo, na medida que tua casa for aceitando a cruz, vai ser salvo. Todo mundo tem que aceitar. Ah, é filho da promessa, e a pessoa lá na bagunça, longe de Deus, sem querer saber do Senhor, prosperando em tudo, todo mundo agradecendo, mas a salvação não tem. O que adianta? Jesus perguntou, o homem ganhar o mundo inteiro e vai perder sua alma. Estou fazendo meu pé de meia, estou organizando tudo, e o céu, você é desconhecido para o céu, porque você ignora a salvação de Deus. Você rejeita Jesus diariamente. Mãe ora, pai ora, e você permanece no mundo na escuridão. Porque quem não está com Jesus está na escuridão. E esse jovem cheio de tesouro aqui na terra, mas no escuro. E ficou triste. Porque Jesus não, irmão, Jesus não se impressiona. Quem se impressiona com esse negócio de riqueza, carro bonito, é o povo daqui da terra. Jesus não tem esse negócio não. O carro de Elias era um carro de fogo. Pronto, pega o carro daquele. O carro de Elias era um carro de fogo. Tá, não está na Bíblia isso. Um carro de fogo ali foi pegar Elias e Eliseu ficou doidinho. Esse carro aqui, eu almejo ter ainda, né? Deus vai me dar. Carro de fogo, irmão. Esse é o melhor prêmio. Ele está na salvação eterna. É Jesus que pode fazer isso. Aqui nesse mundo tudo se acaba. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a salvação é impossível para pai, para mãe. O pai e a mãe ora, mas a salvação para Deus não é. E eu quero dizer, Deus quer salvar minha casa e a tua. Josué disse, em minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e minha casa, mais forte. Eu e a minha casa. Deixa eu dar um conselho, continua orando, viu? Porque se a casa for rebelde, não entra. Só é ler o capítulo 24 todo de Josué que você vai entender. Não adianta você vai dizer que serve se você não quer servir. Tem que pagar um preço. Tem que começar a amar as coisas de Deus. Tem gente que ama tudo, chama para a igreja para ver. Vamos para a igreja, acaba a graça. É assim ou não? Gosta de tudo. Vamos para a festa, vamos para o shopping, vamos para o bora, e vamos. E hoje tem um jantar, bora. Igreja, sangue de Cristo, ó. Uma pessoa diz que é crente, irmão. Irmão, o povo de Deus gosta disso aqui, ó. Quem está feliz aqui, diga amém, irmãos. Amém. Aquele que está feliz, bata a palma, por favor. Isso é confuso para o mundo, mas para a gente que é crente, a gente gosta na casa do Senhor. O Salmo 84 fala de uma poesia daqueles que vivem na casa do Senhor, vivem feliz, ficam satisfeitos. Cheguei aqui de manhã e estou por aqui ainda. E se Marisa topar, a gente dorme. Ela já foi para... Tem um lugar... Irmão, é bom estar na casa do Senhor. E amanhã já sabe o que é que tem, 6 horas da manhã, o quê? Só se Deus me levasse, não venho. Venho para cá para o matinal, que eu gosto disso. Não é expediente, é alegria de servir. É prazer em servir ao Senhor. Tem gente que diz, ó, já deu um expediente, já foi de manhã, à noite eu não vou. Eu já vi gente dizer assim, pastor, eu vou na quarta de manhã, já deu um expediente. À tarde eu não venho. E se eu vim à tarde, eu não venho à noite? Tu tá falando, não quer nada, mas não já vim? Ô irmão, vai nascer de novo, criatura. Vai pedir a Deus discernimento. Vai pedir a Deus vontade de estar na casa do Senhor. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa união, servindo a Deus e aos meus irmãos. Como é precioso união. Como és precioso. Hoje bateram forte, foi rápido, então vamos cantar, vamos lá, ó.
Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente, Deus está aqui. Vamos cantar, gente? Vamos lá? Há uma unção, já posso sentir. O quê? Então, cuidado que o inimigo fica mandando mensagem para você, que está falando você lá fora. Isso é o inimigo. Vem para cá para o pastel, está repreendido. Vem para aqui para a pista, está repreendido. Eu estou no maior banquete. Tem ou não tem? Tem uma mensagem estranha. Você tem que notar, você está na casa de Deus. Deus, pastor, já tá. Hoje tem uma irmã aqui no primeiro banco. Eu estava com o pastor Abisai ministrando. Falei, pastor, pode continuar o dia todo. Olha aí. Que coisa boa, irmão. Ele fica tão agoniado para ir para cá. Fazer o que em casa, homem? Eu sei que vai descansar, dormir. Amanhã é branco, né? E se amanhã for preto? Quer dizer, se amanhã vier luta, a gente não sabe. Você está na presença de Deus. Diga amém, igreja. Verdadeiramente Deus está presente, Deus está aqui. E aquele jovem achava que toda a riqueza dele era o tesouro dele. Jesus não aceitou isso, porque Jesus sabe que o ladrão vem e rouba, a ferrugem bate e acaba tudo. Carro novo fica velho, bate, enferruja, acaba tudo. Jesus, ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda majestade. É Deus presente no meio da sua igreja. E ele é que dá vida e vida com abundância. Esse jovem tecnicamente cheio de religião, ele não sabia. Mais uma vez a unção. Na unção mesmo. Canta comigo. Vai melhorar. Já posso sentir. Cante. Verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, de novo. Há uma unção, já posso sentir, aleluia, verdadeiramente. Deus está aqui. E eu prefiro estar, eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, de amor, onde flui a bênção do Senhor. Particularmente eu gosto, eu alegrei-me, eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo a meu Deus e a meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. A igreja fica em oração, vou continuar e o grupo pode permanecer aqui que a gente vai louvar a Deus ainda. Mas presta atenção aqui esse momento final da reflexão. Eu disse que é um texto conhecido, todo mundo sabe o que eu falei aqui. Mas aqui esse jovem tem alguns enganos. A salvação não é possível para o homem, é possível para Deus. A salvação é impossível para o homem, mas para Deus não é impossível. Você tem alguém na sua família, ou você, sei lá, ou você já se sentiu uma pessoa impossível de estar cantando, estar dentro de igreja? Pois Deus tem um plano na sua vida, e Deus quer transformar você. Esse é o último tópico, quando a gente fala, os discípulos ficaram atônitos e perguntaram, quem pode ser salvo? Está no verso 26. Se um jovem moralmente exemplar e abençoado financeiramente não consegue, então ninguém consegue. Veja a cabeça dos discípulos, quanta coisa precisava aprender ainda. E a resposta de Jesus é libertadora. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. A salvação é obra soberana de Deus. Diga amém, igreja. A salvação é uma obra soberana de Deus. Ninguém merece, ninguém alcança pelo esforço humano. É graça pura. Paulo diria, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Está lá em Efésios 2. Quem pode ser salvo?
aqueles a quem Deus, em sua graça, concede o milagre. Deixa eu dizer uma coisa a você, por graça de Deus, o Espírito Santo está mexendo contigo nessa noite. O Espírito Santo está dizendo, você precisa se voltar para Deus. E a igreja em oração, eu quero falar sobre o último ponto. O verdadeiro discipulado, ou o verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor de Cristo, recebe muito mais do que qualquer riqueza que esse mundo pode dar. Veja o verso 28. Preste atenção, o verso 28. Então Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo para te seguir, Senhor. E agora? Jesus respondeu, verso 29. Em verdade lhe digo, Pedrinho, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Você vence tudo e no mundo por vir você receberá a vida eterna. Porém muitos dos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Nada se compara o que Deus tem preparado para mim e você. Isso é besteira. Tudo que a gente tem, isso é mixaria, não é nada. A gente se apega. Deus tem o melhor para dar. Por isso que a gente precisa dar mais atenção ao Senhor. E no final, Pedro faz uma observação. Era um apóstolo, mas tinha preocupação com o dinheiro, com a família, isso é normal. Jesus dá uma grande lição a Pedro. Você vai ter 100 vezes mais. Você acha que eu tenho 10 irmãos? Talvez eu tenha mais irmãos do que vocês aqui. Talvez alguém tenha mais. Eu tenho 10. 9, comigo 10. Mas na igreja eu tenho mais irmãos do que na minha família. Vai ter 100 vezes mais. Tem mais de 100 irmãos. Veja o que é que Jesus está falando. De uma nova família espiritual. De um novo céu onde a gente vai morar. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus tem algo melhor para você nessa noite. E aqui o texto fala, recompensa 100 vezes mais. Nesse tempo, casa, irmãos, irmãs, apesar das perseguições. No futuro, a vida eterna. Primeiros serão últimos e muitos dos últimos serão primeiros. A graça não funciona pela lógica humana, nem por merecimento. Deus está tratando de você. Cadê Humberto? Fica de pé, Humberto, tu e você a família. Aguardo o que Deus vai dar a vocês. Eu disse publicamente o que Deus vai fazer. Enquanto você testemunhava, Deus vai fazer algo maior. E vocês não vai só falar, vai ter um culto de gratidão. Você vai contar a história que Deus vai fazer. Porque vocês estão fazendo a obra. Tem desejo de estar na casa do Senhor e não pode. Mas quem sabe o que Deus vai fazer e vai dar a vocês esse desejo. Tem gente que não vem, está em casa, pode e não vem. E tem gente que vem porque não pode. Deus está tratando disso. E vai abençoar a vida de vocês. E Deus quer fazer isso na sua casa também, na sua família. Deixa eu dizer uma coisa a você. Não me tempo, dê mais atenção a Deus. A atenção que a gente tem dado a Deus é muito pouca. E às vezes é um jogo de interesse, quer barganhar. Quem pode ser salvo? Todo aquele que reconhece suas impossibilidades, seu pecado, não tenho condições, não sou melhor do que ninguém. Mas confiando em Deus, não em si mesmo. Deus vai fazer o impossível na sua casa, na sua família. Gostaria que a igreja ficasse de pé em oração, por favor. Quem pode ser salvo? Não é a pergunta inicial? Quem pode ser salvo? Não é o que tem boas obras. Quem pode ser salvo? Não é quem confia em riquezas, não. Quem pode ser salvo? Não é que tenha mérito humano, filho de pastor, neto de não sei de quem e tal. Nada disso. Quem pode ser salvo? A salvação é humanamente impossível. Se eu não deixei claro isso, eu quero que vocês entendam. É humanamente impossível ser salvo. Mas com Deus tudo é possível. O jovem rico saiu triste. E eu quero que você não saia triste aqui dessa noite. Aquele jovem rico amava mais as suas posses do que a Jesus. Você está disposto dessa noite a deixar o seu camelo? O que é seu camelo? Que não pode entrar você no reino do céu. Que camelo é esse, desgraçado? Aquilo que impede você passar pelo fundo da agulha. Seguir ao mestre. Perguntaram a Jesus: Jesus, são poucos que serão salvos? Ele disse: se esforce, meu filho, porque a porta é estreita. E tem uma coisa, viu? Tem crente cheio de desculpa. Eu não posso por isso, eu não posso por isso. Vive dando desculpa direto. E um dia você vai ser confrontado. Olha o que é que diz aqui. A salvação é um milagre que Deus opera nos corações. Que vendo a miséria nossa, clama por misericórdia. Se você clamar por misericórdia, eu queria que a igreja orasse. Hoje Jesus olha para você com amor. Ele não pede que você seja bom o suficiente.
Ele pede que você o siga. Siga-me. E eu vou acabar com essas tuas dores, com essas assombrações, com esse tormento da tua vida. Siga-me. Ele não pede que você seja bom o suficiente. Ele quer que você abandone o pecado e siga para Jesus. Pois quem perde a sua vida por causa do Evangelho, dele do Evangelho, vai salvar. Marcos 8:35. A igreja está em oração, por favor. Quem é você que chegou aqui hoje? Não importa a luta que você está passando, talvez, pastor, tanta impossibilidade. Hoje Deus está chamando você para uma nova vida. Não sai daqui pensativo, nem triste, nem sem tomar essa decisão. Chegou o dia é hoje. Pastor, eu estou sentindo que precisa melhorar. Eu e minha família precisamos dar um passo maior. A gente fica prometendo a Deus, prometendo, e nunca acontece isso. Hoje eu vi um testemunho aqui de manhã também de uma família prometendo algo a Deus. Você precisa de Deus. Não adianta dizer bom mestre, cantar em tal e estar seguindo ídolos, algo que não agrada ao Senhor. Vamos cantar uma mensagem musical e queria que a igreja permanecesse de pé em oração. Estou no meu jardim, tranquei a porta. Oração, igreja, oração, por favor. Abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Adore a Deus. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Olha a oração, Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Deixa eu dizer uma coisa a você, por favor, entenda esse momento. Jesus quer resgatar a tua família, a tua casa, e Ele chama você nesta noite. Nós estamos vivendo um mês da família. A gente tem orado, pedido a Deus pela família. Talvez você até precisa tomar uma decisão. Senhor, são tantos obstáculos para a gente chegar a Jesus. Ele está chamando você e sua família. Vocês são preciosos. Faz muito tempo que Deus tem chamado a tua casa, e sempre eu vou depois, quando a minha mulher for, ou quando meu marido for, vem os dois. E eu queria orar por você nesta noite. Você que está aqui com sua família e sabe quantas coisas tem para ser resgatada. Todo mundo fala bem de Deus, todo mundo tem Bíblia dentro de casa, todo mundo tem até Bíblia de estudo, mas está faltando uma prática, uma vida com Deus, trabalhar para o Senhor. Aquele jovem rico, ele tinha até uma religião, guardava até mandamento, decorava, mas faltava uma entrega total. Jesus amou. Eu quero dizer que Jesus está olhando para você, para sua casa com amor, mas Ele quer que você tome essa decisão. Alguém gostaria de vir até aqui à frente? A gente vai cantar um hino. Você pede licença: pastor, eu quero que ore pela minha casa, eu quero que ore pela minha família. Vamos continuar louvando. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja em oração. Isso, vem aqui. No meu jardim, é uma oportunidade. Algumas jovens, Sara, por favor, pega essa jovem para subir até aqui. O diácono, fique ligado. Não, você não. Olha, Sara, pega. Presta atenção. Diáconos, ó. Minhas raízes com minhas lágrimas. Deus está chamando você em sua casa. Acredite. Você quer vir aqui para o altar? Está precisando? Não deixe para amanhã. Faça hoje. O que é que está precisando resgatar na sua casa? O que foi que se perdeu na sua casa? Lembra daquela mulher da dracma? Ela varreu, chamou tudo, orou. Faça alguma coisa. Vem aqui. Eu quero orar pela sua família. Sabe o seu lugar? Dá licença, eu vou lá. Eu quero orar pela minha família. O desejo
desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Tem coisa pra você melhorar. Você quase que não vinha hoje e você veio. Venha com sua esposa aqui, venha com a sua filha, venha com seu filho, venha com sua família. Deus quer fazer algo diferente na tua família. Eu estou levando para um momento família. Aquele jovem tinha ensinamento, tinha tanta coisa, mas estava triste porque era apenas um religioso. Deus quer fazer muito mais. Talvez você perceba em casa que tem um filho até que vem para a igreja, mas a Bíblia é largada a semana toda. Você não vê ele lendo Bíblia, fala a verdade. Você não vê ele orando, está distante. E Deus quer resgatar. E tem uns que estão até desviados. Você tem coragem de chegar até aqui para orar pelo seu filho, pela sua filha e pela sua família? Vem até aqui. É um momento diferente, é um momento particular. Pastor, já sou salvo, aleluia. Então faz sacrifício pelo teu filho, pela tua filha, e vem orar. Eu creio que Deus quer fazer um grande milagre na sua casa. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Olha a oração, oração. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu minha casa perfumada. Eu quero minha casa perfumada. Eu quero a minha casa como a de Lázaro, como Maria e Marta, todos servindo ao Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Eu te adoro. Carmen, vem, minha filha, vem pra cá, tá? Pode vir. Adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Irmãos, a gente terminando o culto, você desejar ainda venha. Você acha que... Claro que não, é só uma pergunta. Você quer chegar na presença do Senhor sozinho ou sua casa com você? Você diz, eu e minha casa servimos ao Senhor direto. A gente tem que orar por essa casa. Uma atitude dessa aqui é uma atitude de fé. Chegando até aqui, Senhor, quero te pedir. Eu sinto que o meu filho está cada vez mais distante. Eu sinto isso no meu coração. Está me dando alegria porque é estudiosa, tem um bom emprego. Mas onde é que está os sinais da salvação? O dia é hoje, vem orar. Traga seu filho, isso mesmo, Renata. É desse jeito. É com esforço, pedindo a Deus misericórdia e graça. Senão você vai ficar naquela ilusão. Um dia vai, o dia é hoje. Eu vou orar por essa família que está aqui, os irmãos. Vamos orar também. É o mês da família e cada noite a gente tem convidado as famílias. E acredite, a mensagem dessa manhã falou que Ana, ela continuou. A oração por ela, em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante. Tem muitas pessoas com problemas, irmãos, enfermidades, problemas. Eu estava conversando com um médico aqui da igreja, doutor Tiago Arruda. Ele dizia, pastor, as pessoas, né? Muitas pessoas precisando de ajuda.
psíquica, né? Como também tem a diaconisa Ribanda e outras profissionais na área da psicologia. Sabe quanto o inimigo tem investido? Depressão é o mal do século mesmo. E Jesus quer libertar. Vamos orar nesse instante. Obrigado, meu Deus, por tudo que aconteceu aqui nesta noite, ó Pai. Desde o primeiro momento do grupo de louvor, meu Deus, até agora, Deus, o desfecho. O Senhor, Deus, fez algo maravilhoso aqui nesta noite, ó Pai. O Senhor, Deus, tratou conosco, ó Pai, a respeito da religiosidade. Quantas pessoas, ó Deus, têm lotado templos, têm andado com crucifixo, têm andado marchando, têm andado, ó Deus, em tantas situações, ó Pai, mas ainda não tem intimidade contigo, ó Pai. Ainda não tem a libertação, Pai. Respeita a palavra, porque diz que os pais são evangélicos, mas ainda não tem ainda o amor de chegar na tua casa, Pai, de estar ouvindo a tua palavra. Senhor, a salvação é impossível para um pai, para uma mãe, mas para o Senhor não, tudo é possível. E eu creio, meu Deus, que tem muitos aqui, famílias nesse momento, pedindo pelos seus filhos, pedindo pelo esposo, pela esposa. Pessoas, ó Deus, que apesar de ter até um conhecimento de Bíblia, mas não tem ainda a salvação. Esse jovem, ele conhecia até os mandamentos, e Jesus olhou para ele o amor e disse: falta-te uma coisa, falta você tirar esse ídolo do teu coração e me adorar, porque o Senhor não aceita um coração dividido, ou é Jesus ou é Baal, e nós precisamos tomar essa decisão. Obrigado, Pai, porque a mensagem nos confronta, Pai, a não sairmos daqui triste, mas sair daqui alegre, porque entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Todos nós que estamos aqui no altar, temos a certeza que o Senhor vai realizar o milagre, conforme a tua vontade, ó Pai. Porque a tua palavra que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O Senhor vai fazer algo maravilhoso, ó Pai. Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Trata, ó Deus, das ansiedades, pessoas bipolares e tantas outras situações. Tu és o Deus que liberta. Meu Deus, liberta da enfermidade. O Senhor pode curar o câncer. O Senhor pode, meu Deus, curar, meu Deus, qualquer que seja a enfermidade, ó Pai. Tu és o Deus Jeová Rafá. É o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que cura o pecado. O Senhor faz o milagre acontecer, Pai. E nós cremos assim, ó Pai. Quero erguer minhas mãos e pedir que o Senhor trate com cada família aqui presente, cada pessoa que chegou até aqui, ó Pai. O Senhor tem uma solução, ó Pai, para esse problema. O Senhor tem solução, porque para Deus não haverá impossíveis. Então, meu Deus, faça um milagre dentro dessa casa, nessa tua serva, nesse teu servo, nessa família que confia em Ti. Faça um milagre da salvação dentro dessa casa, Pai. Aquele jovem cheio de conhecimento bíblico, mas ainda precisava nascer de novo. Ah, Deus, nos faça compreender essa palavra. Ó Deus, e nesta noite, aquelas vidas que estão se entregando, escreve o nome no livro da vida, ó Pai. Pessoas que estão fazendo pacto contigo, ó Pai, que saia daqui para Te servir e para a glória do Teu nome, ó Pai. Leva-nos em paz e que tenhamos uma semana na Tua presença, ó Pai. Abençoa a Tua igreja e toda a programação, Pai. Aniversário do Grupo MCM, almoço em família. Meu Deus, essa igreja é Tua e que Teu nome seja engrandecido, ó Pai. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito seja sobre cada família aqui representada, cada um de nós e todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. A igreja pode dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos.